50. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E estamos aqui tão somente para louvar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Amém?
está deserto, seu trabalho já cessou. Aleluia, o Senhor está voltando. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor.
e o grupo Pastor José do Senhor. Nós queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. E queremos convidar todos a colocar esse bem, vamos orar ao nosso Deus. Hoje é dia de festa, Natal do Senhor. Hoje estamos também felizes com os irmãos que estavam também participando hoje da ceia do Senhor. Eu queria aproveitar esse momento pedir para você fechar os seus olhos e fazer uma reflexão aí na sua vida. Nós daqui a pouco estaremos participando da Santa Ceia do Senhor. E é tão importante que façamos uma reflexão na nossa vida. Às vezes uma pequena coisa está armazenada dentro de nós, impede de uma comunhão mais profunda com o nosso Deus. Então apresente o Senhor aí neste momento. A sua vida, suas atitudes, as suas ações, seus gestos, tudo enfim. A nossa imperfeição é muito grande. Se não estivermos sempre colocando diante de Deus as nossas causas, nós vamos sentir a dificuldade de mantermos essa rica comunhão com os nossos semelhantes. Então apresenta aí o Senhor. Glória a Deus. Se tem alguma coisa contra o irmão, chega a hora que você pediu, Senhor, trata comigo aqui neste momento, faz algo na minha vida. Entra na minha casa,
também em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Na quarta-feira, se alguém tiver um desejo de participar, A graça e a paz do Senhor. Amém? Eu quero deixar aqui para a igreja, antes de louvarmos, os versículos que são versículos-chave do nosso estudo dos domingos, né? É o nosso versículo, passaram a ser tema. É em Mateus 5, do verso 16, aliás, do verso 13 ao 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? E por que esse é o nosso tema? Porque passamos todo um período nos preparando para esse momento. E nós sabemos, temos uma convicção, que o batismo... Senhor, José, quem que eu também estou chamando, os irmãos descem um passo para frente, para que a gente conheça os novos membros. Irmã Josefa, pode dar um passo para frente. Irmão, não estou entendendo a letra, passa para trás, vai dar. Irmão Marcos, irmão Israel, Ismael. Irmão Ismael, o jovem irmão Mateus, a jovem irmã Rayana, irmã Maria Helena, irmão Eudes e a irmã Celeste. O irmão também que foi batizado, mas não está presente. Vamos orar. Vou pedir a vocês que levantem as mãos para nós abençoarmos esses irmãos, né? Que estão sendo recebidos hoje como membros dessa igreja através do batismo. Eu também quero apresentar também o irmão Teodomir e a irmã Ana Isabel. Eu queria que ele e a filha desse aqui à frente, nós oramos também por eles, estão se filiando também à nossa igreja. Não sei se ele está presente. Amém? Está aqui.
Ontem a Deus já foi membro dessa igreja há muitos anos atrás. Ana Isabel era membro da Cidade de Deus, né, do Cristo. Ela também toca, canta, já estou usando ela aqui nas quintas-feiras para cantar essa jovem. Eu gostaria de convidar ela para estar nessa reunião no domingo, porque nós vamos organizar um grupo novo na igreja, também. Todos os demais irmãos também que querem fazer parte desse grupo novo. Então, vamos orar pelos irmãos que estão aqui à frente, agradecendo ao Senhor pela vida deles. Pai, nós te louvamos pela vida das pessoas que foram batizadas, que estão sendo recebidas nessa noite, diante da igreja do Senhor, diante dos seus familiares, diante dos irmãos que aqui testemunham que cada um desses irmãos tomou uma decisão pública de ser um discípulo ou uma discípula do Senhor Jesus Cristo. Pedimos que a graça do Senhor esteja sempre sobre a vida deles, os renovando, os guardando e livrando de todo mal. Nós abençoamos também a esse pai, Teodomia, sua filha, que estão servindo na nossa igreja. Pedimos que a tua graça também alcance a todos que estão aqui neste lugar, a toda a tua igreja nesta noite, aos visitantes que estão participando deste culto, aqueles que ainda não são cristãos, mas que se sentem atraídos por ouvir a tua palavra. Que teu Espírito possa alcançar também estes e gerar uma renovação das suas vidas, de modo que eles se entreguem ao Senhor Jesus Cristo. Não permita, Pai, que nenhuma dessas pessoas, nenhum dos irmãos ou irmãs que foram batizados, se afaste dos caminhos do Senhor. Livra-os de todas as ciladas de Satanás. Nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém. Vamos dar uma salva de palmas, irmãos, expressando a nossa alegria por vocês. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Irmãos, ontem nós fizemos uma reunião geral da nossa liderança e organizamos um plano de atividades da nossa igreja para o ano de 2012. Então nós vamos ter um ano muito abençoado, com cultos onde você vai experimentar renovação na sua vida espiritual, né? Em todas as áreas. Se for possível, daqui para domingo nós estamos terminando de organizar esse calendário do ano e ele vai ser distribuído para todos os irmãos da igreja através do boletim, e vamos também deixar no quadro de aviso, amém? Então é bom você acompanhar as programações da igreja que estão sendo organizadas para que você participe mais da igreja do Betel. Às vezes a gente sente a ausência de algumas pessoas em algumas ocasiões e nós sentimos a sua falta, amém? Você é importante. Diga para o Senhor, você é importante nessa igreja, meu irmão. Não falte aos cultos da sua igreja. Amém? Eu recebi um papelzinho aqui, deixa eu tentar entender. Pastor Pérez e Márcia, que estão visitando a igreja, é isso mesmo? Eu queria que ficassem em pé, por favor, em nome de Jesus. Estão ali atrás, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Rosário está aniversariando. Aniversário ontem, eu queria que ela ficasse em pé, enquanto nós vamos orar. Agradecendo a Deus pela sua vida. Onde é que ela está? Pode ficar em pé. Amém? Esposa do irmão Osmano. Os irmãos que estão nos visitando, fiquem em pé, por favor. Todos os visitantes, nós queremos conhecer vocês. Saudá-los com a paz do Senhor. Como se toda a igreja dissesse, sejam bem-vindos. Amém. Deus abençoe vocês. Se você ainda não tem uma igreja e quiser fazer parte da nossa igreja do Betel, uma pequena família de Deus, você está convidado. Procure a gente depois do culto. Nós temos o maior prazer em receber nesta igreja. Amém? Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 20. Que será o texto que nós vamos usar como base na reflexão bíblica desta noite. Logo em seguida, eu serei bem objetivo nesta palavra que Deus colocou no meu coração, e logo em seguida nós vamos celebrar a Santa Ceia. Amém? Mais uma vez eu quero incomodar um pouquinho os irmãos, pedir que vocês fiquem em pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Vamos ler Apocalipse, capítulo 1. Aqui nesse texto, João
ele tem uma visão de Jesus Cristo em sua glória. Então Jesus Cristo é visto de uma maneira maravilhosa nessa visão. E nós podemos tirar da visão de João, que no capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 20, lições espirituais preciosas para as nossas vidas. Quando eu estava meditando nessa passagem e orando, Deus começou a mostrar coisas tremendas nesse texto, né? Que eu ainda vou ter que estudar mais para poder compreender da parte do Senhor. Essa é uma palavra muito rica, essa revelação é muito rica para nós, né? Mas vamos compartilhar apenas algumas coisas hoje à noite, poucos minutos que nós temos. Capítulo 1, versículo 12, João estava na ilha de Patmos, tem uma visão, ele ouve uma voz, e no versículo 12 ele diz: voltei para ver quem falava comigo, e voltado eu vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos 7 candeeiros havia um semelhante a filho do homem, que era Jesus, e com vestes talares, com uma roupa, né, longa, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes ao bronze fundido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas. Diga para a sua irmã: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. E estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E Jesus ordena a João: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos, ou os líderes das 7 igrejas da Ásia, né? E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Feche seus olhos por um momento que nós vamos orar. Pai, nós pedimos que Teu Espírito Santo venha aplicar a Tua palavra nos nossos corações. Nós aprendemos em nome do Senhor Jesus toda a ação do maligno. Satanás, ó Deus, ele não tem o direito de perturbar, de inquietar, de oprimir, de angustiar as pessoas que vieram até este lugar para ouvir a Tua palavra. E é na autoridade do nome de Jesus que nós ordenamos que toda a ação do maligno caia por terra. Se há alguém aqui neste culto que se sente desconfortável por causa de alguma ação do maligno, se há alguém aqui que sente alguma dor, se há alguma angústia no coração que está perturbando a vida de alguma pessoa, nós, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, repreendemos toda a ação do maligno e abençoamos o meu povo, em nome de Jesus. Diga amém. Você pode sentar no seu lugar, amém? Irmãos, a nossa gratidão e o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. vamos todos comer do pão, que é o símbolo do corpo de Cristo. Esse pão foi repartido entre todos nós, somos discípulos do Senhor. Todos comamos em nome de Jesus. Aleluia. Você pode adorar, você pode celebrar o Senhor nesse instante.
as irmãs para fazer essa oração. Eu gostaria de convidar a irmã Vala para fazer essa oração de consagração. Aleluia.